quem disse que a gente tava no mapa da fome, de treta no TikTok, parece que a gente voltou, e dessa vez a gente voltou puxando as entranhas do inferno mesmo, tá? Porque, vocês lembram, né? Eu não fazia vídeo nessa época ainda, mas lembra da mulher lá que teve o negócio da criança, do adolescente que não sabia cortar um pão? Pois é, e começou um debate muito sobre isso, sobre o quão privilegiado você precisa ser pra não saber cortar um pão, sei lá, sabe? E o quão as nossas capacidades cognitivas são também, com o tempo ali, né, aprimoradas por conta da nossa falta de privilégio. Pois é, essa querida voltou, e dessa vez ela voltou e ela trouxe tudo que é de ruim nessa terra, ela conseguiu. A minoria que ela olhou e pensou, vou ofender ela resolveu ofender. Se bem que a própria existência dela já é uma ofensa à grande maioria das minorias. Faz uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Que esse aqui é de fevereiro. Um mês, né? Uns 2 meses, não, atrás não, um mês, né? Atrás ela postou esse vídeo aqui falando... porque o conteúdo dela sobre isso, sobre maternidade e tal, e as pessoas seguem ela por conta disso, né? Então a gente vai ver o vídeo que ela postou. Gente, que essa merda desconfigurou e eu não lembro como é que eu fazia. Gente, vocês vão ter que esperar. É isso. Porque gente, eu não sei mexer nessa caramba, cara. E esse cacete desse negócio desconfigurou. E eu não sei como é que eu faço. Então eu vou ter que mutar manualmente. Em vez de no botão, eu vou ter que mutar o microfone manualmente. É paciência, né? Fazer o quê? Vamos ver o vídeo da mulher. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga. E de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri, tá? Vamos. Eu dou risada das pessoas? Nossa, querida, um abraço. Porque o que eu me lembre, sim, na época da escola, né? Como eu era facilmente um alvo do bullying, eu não dava risada de ninguém, não. Tá? Até porque se eu fizesse isso, eu apanhava. Tá bom? E digo mais, se o seu filho estivesse numa escola pública e ele fizesse isso, pode ter certeza que ele apanhava. Aliás, eu vou mostrar a opinião depois da Isabela, sabe? Isabela, nossa... Aí o ícone do TikTok, pois é. Concordo com tudo que ela disse. Com tudo que ela disse, porque a gente assim só vai aprender desse jeito. Quando encontrar alguém tão escroto quanto ele. Quando teu filho encontrar alguém tão escroto quanto ele, aí ele vai aprender.
Porque se a pessoa não aprende com a mãe ensinando, já que a mãe provavelmente já pensa igual a ele, vai aprender de outra forma. Alguém vai ensinar pra ele, de alguma forma ou outra. Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção. Você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros. Então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar de... Pra caramba mesmo, querida, que se o professor, imagina, um professor de uma escola particular, tá? Um professor ia devolver na mesma moeda e você não ia ficar ofendidinha, não. Imagina, se não. Aí a tua filha ia chegar em casa, contar o que o professor falou, você não ia descer fervendo em cima do professor. Não ia, não. Imagina se não ia. Imagina. Diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho... Então, aí eu tenho o meu pensamento, tipo, eu vou aprofundar mais sobre isso depois, mas eu tenho o meu pensamento sobre isso, de que a nossa querida Tâmara, né, provavelmente nunca sofreu bullying na vida. Por quê? Porque ela não é o alvo do bullying. Ela é uma mulher branca, rica, do cabelo liso. Então, ela não é o alvo do bullying. Então, logicamente, ela vai olhar para vítimas de bullying, né, ou pessoas que tenham fisionomia duvidosa, que isso provavelmente já ouviram críticas e piadinha e risadinha sobre a aparência delas a vida inteira, né? Ela vai olhar pra essas pessoas e vai falar, a vida que segue. Fala, você ficar se ofendendo por conta disso? Ah, para, né? Mimimi. Então é óbvio que ela vai falar isso, porque ela não é o alvo dessas pessoas. Ela é a pessoa que faz o bullying. Porque ela não é o alvo dessas pessoas. Ela não é um alvo de você olhar e pensar, vou pensar nela pra criticar alguma coisa. Além da ignorância, da falta de bom senso. Aí, talvez. Mas a aparência física não tem nada pra se questionar nela. Rir dela. Não tem nada. Então, obviamente, ela vai olhar pra essas vítimas e falar que elas... segue a vida, né? Segue em frente. Porque ela não entende isso. E a ignorância dela, acho que é o principal problema. É a ignorância dela. Por olho, dente por dente. Mas aí o professor achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. Aí a diretora falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é demais, né? Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você, é demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele... Ou seja, faça o crime que você quiser, desde que você não seja pego. É basicamente isso que ela tá ensinando pro filho dela. Porque agora imagina você falar isso pra um adolescente. Ele vai entender que é só uma piadinha? Não, ele vai entender que é outras coisas também. Então significa que eu posso furtar, significa que eu posso rir, significa que eu posso assediar, significa que eu posso cometer outros crimes, porque bullying, dependendo da gravidade, é um crime sim. E só não posso ser pego. Só não posso ser pego. É isso que ela tá falando, basicamente. Acho que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Querida, porque não foi só isso. Eu tenho certeza que o teu alecrim dourado não fez só rir do cara do professor. Eu tenho certeza. Eu boto minha mão no fogo, que tenho certeza que ele não fez só isso. Porque pra escola chamar... Porque, gente, escola, principalmente escola particular, eles tentam ao máximo evitar contato com a mãe do aluno, né? Os pais do aluno, porque a grande maioria é um pau no cu. Então, eles tentam ao máximo evitar. E eu sei disso porque eu vim de uma escola. Não particular, mas isso que eu tô como no geral.
falando no geral. Eles tentam massa evitar exatamente por conta disso, mas quando chamam realmente o pai, é porque a situação já não é mais cabível da escola. Já não é mais, tipo assim, a escola já não pode fazer mais nada. Tenho certeza que o teu filho, o teu alecrimzinho dourado, fez muito mais do que rir da cara do professor. Eu tenho certeza. Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora, parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego, entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só... Ai, mano, ai, que pessoa... Ai, tem que ter, eu acho, tem que ter... Acho que um cérebro do tamanho de ponta de um lápis pra você falar uma merda dessa. E na internet ainda, sabe? Porque fala, ai, mimimi. Primeiro que esse negócio de mimimi já foi muito mal pra internet. Se você falar isso, você é automaticamente linchado. Segundo que essa querida aqui já tem um histórico de não saber como a internet funciona. Ela fala as coisas no perfil dela, lógico, tem total direito disso, tá tudo certo. Mas ela acha que as pessoas são obrigadas a concordar com tudo, principalmente quando fura a bolha. Isso furou a bolha, principalmente agora, porque esse vídeo é de um mês atrás. Esse vídeo foi estourar depois, alguns dias depois. Então é óbvio que as pessoas vão dar a opinião delas, e às vezes a opinião delas não se diz igual a sua. Às vezes é opinião diferente, e tá tudo certo, porque elas também têm o direito de discordar de você. A diferença é que essa queridona aqui da Tâmara não aguenta a paulada. Ela posta as coisas na internet, fala o que ela quer, e acha que as pessoas têm que concordar junto com ela. E quando percebe que isso não aconteceu, ela fica puta. Lembrando que o filho dela também sofreu bullying, querendo ou não, um bullying na internet, por causa de um vídeo que ela postou, e ficou puta e começou a brigar com Deus e o mundo pra defender o filho dela, que não sabia cortar um pão. Ou seja, fazer bullying com o filho dela não pode. Fazer o bullying com o alecrim dourado dela não pode. Mas o alecrim dourado dela fazer bullying com outras pessoas tá liberado, desde que ele não seja pego por isso. E o fato dela ter chamado o professor de aparência duvidosa diz muito sobre da onde que ele tá aprendendo isso. Porque é aquele negócio que eu digo, gente, por mais que seja um adolescente e crianças tenham influência de diversos ambientes, tipo, a casa dos amigos, a casa dos avós, a escola, na rua, etc. As crianças, elas são o princípio delas é absorvido a partir dos pais. Se os pais estão ensinando aquilo para elas, elas são reflexo dos pais. Agora, se o teu filho tá fazendo bullying com o professor porque ele acha que ele tem o direito de rir da cara do professor, é porque ele tá aprendendo de algum lugar. E não cabe à escola educar o teu filho. Porque se o teu filho tá sendo um merdinha, a escola tem que chamar você pra você ensinar o seu filho a ser menos de um merdinha. Entendeu? É isso. Mas agora, se você diz pro seu filho que tá tudo certo ele fazer bullying com outra pessoa, desde que ele não seja pego, você tá sacanagem comigo, querida. Porque pra ela... Não, mas pra ela isso não é bullying, entendeu? Pra ela isso não é bullying. Pra ela isso é só uma piadinha, só uma risadinha. Porque, inclusive, eu não sei se vai aparecer aqui o vídeo. Eu acho que não, porque eu tô realmente com preguiça dessa querida. E eu não vou mostrar todos os vídeos que ela falou sobre esse assunto, porque senão eu vou ficar que nem a Beta. A Beta no vídeo dela. A Beta coringou. E eu estou quase a ponto de coringar. Sendo que eu mal comecei a desgraçar desse vídeo. Não vou mostrar tudo, mas tem um vídeo que ela fala que dá a entender, né, de que... Ai, esqueci até o que eu tô falando. Ai, fiquei com raiva. Ela dá a entender, né, de que todo mundo faz isso. De que o professor... De que todo mundo faz isso, né? O bullying, no caso, né? Todo mundo faz bullying com os outros. E que o professor não pode fazer com que o trauma dele... Os meninos fizeram bullying com o professor... sejam responsáveis pelo trauma que outras pessoas geraram no professor. Dá pra entender? Como se eles terem rido... Não, meus filhos riram do professor, mas
A culpa não é minha se ele sofreu bullying. A culpa não é dele se ele sofreu bullying de outras pessoas no passado. Tem que ser muito tonha pra falar um negócio desse, velho. Porque é óbvio que os meninos não são culpados pelo trauma que o professor teve no passado. Mas se a risada que eles deram trouxeram memórias e trouxeram traumas do passado, a culpa é deles sim. Porque isso é categorizado como bullying, querida. E bullying é um problema sério. Agora vem você na internet falar que tá tudo bem fazer bullying. Porque é isso que você disse. Desde que não seja pego, você tá de sacanagem comigo. Porque você tá defendendo aquilo que o teu filho sofreu. E digo mais, se o teu filho, na vida real, não tiver você, aqui no mundo real, ele vai sofrer muito. Porque gentinha como teu filho sofre muito na vida real. No mundo real. Fora da bolinha protetiva da mamãe dele. Ele sofre muito. Vamos ver o próximo vídeo que eu tô com preguiça já. Esse vídeo é um pronunciamento sobre o vídeo que eu fiz da escola hoje mais cedo. Um pronunciamento do pronunciamento do pronunciamento. Mas vamos lá. O vídeo que eu fiz mais cedo, eu falei exatamente sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia, mas eu também tenho consciência de que muita coisa a escola é limitada a fazer na vida do adolescente ali. Porque os pais caem matando em cima. Eu sei disso porque eu tenho inúmeros professores na minha família. A minha irmã é professora. E assim, existem coisas que você não pode sequer falar pro aluno que o pai já vai lá na escola fazer um barraco. Não, ela tem mãe professora e mesmo assim consegue ser incompetente a ponto de falar uma merda dessa. Só mostra quanto ela é ignorante nessa situação. Porque se eu fosse a avó dessa criança, eu faria ele ajoelhar e pedir desculpa pro professor. Sabe por quê, querida? Porque o professor não é a primeira vez que ele passa sobre isso. E não é a primeira vez que ele tem que mostrar pra mãe do aluno de que aquilo é errado. Como se ele tivesse a obrigação de educar o filho dos outros. A escola não tá ali pra educar o teu filho. Ele não tá ali pra mostrar pro teu filho que fazer bullying e dar risada da cara dos outros não é legal. Agora vem mamãe falando que ele tá tudo bem ele fazer isso desde que ele não seja pego. Aí imagina como o professor fica quando ele escuta uma merda dessa. Imagina o problema que o professor tem todo santo dia ele dá como aluninhos como teu filho. Sabe? Isso mostra a ignorância. Ela fala isso como se justificasse o fato de que, eu entendo, gente. Porque eu conheço até pessoas que são. Conheço até ali uns pobres. Trato igual, gente, até bom dia pro porteiro. Não, querida, você não entende. Porque só mostra como você não entende o que você disse. Quando você fala que bullying tá tudo bem. Todo mundo faz isso. Nossa. Não, de verdade, gente. Às vezes eu vejo alguém diferente. Eu, às vezes, até jogo ali um arrozinho pra ver se cisca. Sabe? Fala assim, às vezes tá passando fome. Eu às vezes jogo lá um arroz pros pobres. Dou bom dia pro porteiro. Agradeço ali o motorista do ônibus. Porque vai que, né? Trata até igual gente. Trata igual gente mesmo. Não sei que tinha montado a mesma coisa, não tá não. Então, existem situações assim, sim. E é o que mais existe hoje em dia, entendeu? A falta de educação dentro de casa e o pai vai lá e cai matando em cima do professor. Em hipótese alguma, eu quero mostrar que o professor tá falando, mas o professor tá errado. Não, o que eu falo é sobre a falta de autoridade, mas eu também reconheço que parte disso é responsabilidade da nossa realidade hoje, porque eles podem fazer até a página 2, porque se eles fizerem até a página 3, o pai vai cair matando em cima e o professor ainda sai como errado. Ponto. Eu tenho plena consciência disso. Quando eu falo sobre a falta de autoridade, é que eu acho que falta essa autoridade de ensinar melhor eles. Até, gente, de verdade, na minha época... Ensinar melhor como? Dando trauma? Igual você falou que o professor deveria ter feito? Que você iria traumatizar eles de volta? Ai, minha querida... Sério, e ela vai começar a falar um negócio aqui, na minha época. Fala como se na sua época as pessoas elas não fossem muito piores do que já eram antes. Já que não são hoje. Se hoje em dia a gente tem que lutar todo dia pelo direito básico de vida, pelo direito básico de informação, direito básico de alimentação e de respeito, imagina antigamente na sua época. Então, mas é lógico que pra você, uma mulher privilegiada, a sua época vai ser muito bom. Porque agora pobre tá até podendo fazer faculdade. E como assim pobre tá podendo fazer faculdade? Como assim pobre tá podendo ter contato com meu filho que é um alecrim dourado? Como assim? Então, logicamente, na sua época você vai preferir. Porque na sua época não tinha leis que impedissem você de ir pra cadeia pra fazer bullying. Entendeu? E vai começar com um papo que, como se na minha época fosse justificar toda a merda que ela falou.
E não justifica, querida. E o fato de você não entender isso, não importa. Pode vir desenhar, pode escrever como se fosse uma criança de 5 anos. Não importa, ela não vai mudar a opinião dela. Porque essa é a vivência dela sobre o privilégio dela. E eu estou falando muitas vezes do privilégio dela porque a pessoa vir gravar uma coisa dessa, falar uma coisa dessa e achar que tá no direito de falar o que ela falou, pra mim, assim, é um privilégio imenso. É a consequência do privilégio escancarado com essas pessoas. Época. Ah, mas na sua época era outra época. Tá, mas eu tenho saudades da minha época e eu queria que o Guilherme participasse dessa época para ele também entender com quantos paus se faz uma canoa. Porque na minha época o professor ia me esculachar, entendeu? Eu ia sair da escola com trauma. Então, viu isso que eu tô falando? Na cabeça dela, ensinar é traumatizar. Sim, a escola tem ali o papel de ensinar para o aluno até onde e como se convive a sociedade, até onde ele pode ir e como se convive a sociedade. Mas é papel dos pais educar o seu filho. Agora, se o seu filho está indo sem educação que ele deveria ir para a escola, o problema não é da escola, o problema é seu. Que é uma péssima genitora, uma péssima educadora. Simples. Simples assim. Porque se o teu filho acha que tem o direito de rir da cara do professor, é porque ele tá pegando isso de alguém. Eu te pergunto, de quem, querida? De quem que ele tá pegando isso? De quem que ele tá aprendendo isso? Teve uma professora que falou assim pra minha mãe, a Tamara, o que tem de bonitinha, ela tem de burra. Por quê? Vou ficar quieta, senão vou ser processada. Porque eu sempre queria andar com as más influências. Mas não era que eu queria andar com as más influências. Eu era a própria má influência. Ela fala isso como se fosse muito legal. Gente, sério. É igual, sabe aquelas garotinhas que ficam... Ai, tô tirando um negócio aqui. Piscou minha luz. Aquelas garotas que ficam... Ai, não, porque eu sou a síndrome de Regina George, sabe? Porque assistiu Meninas Malvadas uma vez e fala, não, quero ser igual a ela. É um pouquinho da Tâmara. Eu senti, assim, o sentimento, né? Você entende? Então o professor ia lá e jogava ali a verdade na cara do teu pai, e teu pai que lidasse com a verdade, entendeu? É isso. Então eu sinto falta dessa época. Nossa, como eu sinto falta dessa época. Queria que fosse essa época ainda. Mas não estou querendo culpar o professor. Eu só estou falando que falta autoridade. Que, tipo assim, esse tipo de coisa são coisas que às vezes o pai... Não tem como eu me ausentar do meu trabalho e sair... Não tem como eu ausentar do meu trabalho e sair do meu sustento pra ir educar o meu filho, coisa que eu não faço dentro da minha casa. Não tem como. Não tem como eu falar pro meu filho, pro meu alecrimzinho dourado, pro meu Enzo, que ele não pode rir na cara dos outros professores e dos alunos. Não tem como eu largar aqui minha vida pra educar uma criança que saiu de mim. Não tem como. Não tem como, meu. Não tem. Pra ter uma conversa que ela pode ser uma conversa por videochamada e alinhar os pontos, entende? Não é tão grave a ponto disso, é isso? Não é tão grave, é só um bullying com o professor mesmo. Todo dia a gente vê isso, né? Todo dia. Isso que eu quero dizer. Agora, sobre educação, por exemplo. Sobre o que eles fizeram. O que eles fizeram na semana passada não foi algo... Foi algo errado, gente. Foi algo errado. É algo, assim, errado. Não é certo você olhar e tipo assim... Eles não falaram nada, eles não humilharam ninguém, eles não responderam ninguém. Não. Eles olharam e deram risada e fizeram piadas internas entre eles, entendeu? Mas é errado porque você... Mas o problema é que eles foram pegos. Porque se não tivessem sido pegos, aí não teria problema. O problema é eles terem sido pegos. Humilhar, rir, fazer piadinha, tudo certo. Mas serem pegos, nossa, aí não deu. Constrange outra pessoa. Tipo, eles fizeram uma zoação deles, uma zoação de adolescentes. Novamente, eles são adolescentes. Não é sobre passar a mão na cabeça deles. É sobre entender que a gente já passou por essa fase. E que a gente já fez o que eles fizeram. Ah, se você não fez, meus parabéns. Você é um exemplo. Você precisa ganhar um prêmio Nobel da Paz. Entendeu? De resto, eu... Não. Eu não preciso ganhar um prêmio Nobel da Paz, querida. Eu só precisei ganhar educação da minha mãe e do meu pai. Porque se eu fizesse bullying com alguém dentro da escola, pode ter certeza que chegava em casa eu recebia educação da minha mãe e do meu pai. Aí eu aprendi a não fazer de novo.
Porque se um dia passou pela minha cabeça rir de alguém que é diferente de mim, minha mãe e meu pai me davam educação. É isso que eu precisava receber. Não era um prêmio, era educação. Coisa que o teu filho às vezes tá faltando receber. E não é função da escola ensinar ele. Não é função da escola a diretora sentar com o seu alecrim dourado e ensinar ele como é que se vive na sociedade. Não é. É função sua. Não é função da escola, é função sua. Eu já passei por isso. Eu já coloquei apelido, coloco até hoje se bobear. Então, não é sobre defender eles e jamais sobre invalidar. Se o professor sentiu que ele estava sendo constrangido, ele sim precisa corrigi-los. Ele sim precisa corrigi-los. E o que eu ia falar? Espera. Ele acionou, né, obviamente, a direção. Eles conversaram, analisaram as câmeras e tudo mais, analisaram o comportamento dos meninos. Não existe nenhuma prova de nada. O que existe é o que eles falaram. A gente deu risada porque a gente viu o professor, a gente lembrou de um amigo nosso que também é parecido com ele e a gente zoou. Foi exatamente isso. Eles falaram isso pro diretor. E eles tomaram uma decisão. A decisão de punir eles, que eu nem acho que é uma punição, que isso vai agregar muito na vida deles, é exatamente deles fazerem aí um trabalho sobre essa questão, sabe? Sobre bullying, etc e tal. E eles fazerem um trabalho, quem sabe assim, pesquisando pra fora do convívio familiar, o teu filho tem um pouquinho mais de noção sobre as coisas, já que dentro do convívio familiar não tá sendo suficiente. Quem sabe assim ele tem um pouquinho de noção e bom senso. Apresentar, vão colocar a cacholinha deles pra funcionar, entendeu? Vão usar o tempo que eles têm ocioso pra ficar andando e vendo fulano de tal. Ainda que eu fale, desculpa, gente. Ainda que eu fale que, tipo, é normal porque eles são adolescentes, ainda assim tá errado. Eles vão usar a cacholinha deles que eles estavam usando pro tempo ocioso pra estudar. Só que eles... Eu acho que o ponto dela, acho que ela não entende isso. Porque por mais que ela tenha dito que não é certo, que é errado e que eles vão ser punidos através disso, o problema não é esse, querida. O problema é que você normalizou isso quando disse que é normal adolescentes fazerem isso. Não é normal. Até porque o bullying, ele pode alavancar um ponto de trazer consequências terríveis pra vida de outros adolescentes. Como, por exemplo, alguém por conta disso. Aí deixa de ser normal. Aí deixa de ser uma piadinha. Quando a gente lembra que tem pessoas que se por conta disso e que outras pessoas por conta disso. Aí deixa de ser normal. Porque quando a gente fala uma merda dessa, a gente esquece que o bullying começa sempre assim. Sempre uma piadinha, sempre uma risadinha, até alguém morrer. Eu acho que posso falar essa palavra no YouTube. Alguém literalmente morrer. Entendeu? Aí deixa de ser normal. Quando ela normaliza esse tipo de coisa e fala que a adolescente faz isso mesmo, a gente tira o peso do problema. Tira o peso do problema de vítimas, milhares de vítimas todos os dias que sofrem por conta disso. A gente tira o peso da consequência das pessoas que fazem isso. A gente tira o peso dos crimes que isso pode gerar. A gente tira o peso de um monte de coisa. E o fato dela ter falar isso e achar que continuar falando isso, falando que é normal adolescentes fazerem isso, só mostra quão falta de realidade ela tem. Porque isso não é normal. Adolescentes não fazem isso. E se fazem isso, devem ser punidos como tal. Igual o seu filho tá sendo. E que bom que ele tá sendo. Porque o jeito que o mundo tá é capaz de pessoas passarem mão na cabeça deles por serem homens e acharem que é piadinha. E o professor continuar com o trauma dele e professor que lute, professor que foda-se, professor que aprenda a lidar sozinho com a vida. Igual você falou, que é a vida que segue. Vida não segue, querida. Porque você não é a vítima. Porque você não tá sofrendo. Porque você não é o alvo. A vida não segue. Segue pra você. Pra vítima que tá sofrendo, a vida fica parada. A vida vira aquele trauma. Não vão estudar no horário de escola. Se engana quem acha que eles vão estudar em horário de escola. Eles vão estudar no horário que era pra eles estarem dormindo. O Guilherme vai precisar entrar mais cedo na escola. E o Guilherme vai de van pra escola. Logo, a van não vai passar. Não vai alterar o horário dela pra pegar o Guilherme mais cedo. Logo, existe uma outra punição que vem junto nessa, que é andar de trem e de busão, meu amor. Porque eu não vou pagar Uber. Nossa, que vida difícil do filho dela. Vai ter que andar de Uber. Vai ter que andar de Uber, não, de ônibus, de trem, pra ir pra escola. Meu Deus do céu, que punição horrível. Imagina se ele fosse CLT no Brasil sendo pobre.
Coitada dessa criança. Vamos pro próximo vídeo. Nem por meio deste realizar O pronunciamento dela quando ela falou da fisionomia duvidosa do professor. um pronunciamento sobre o vídeo que eu postei do Guilherme, em que eu citei a seguinte frase: fisionomia duvidosa. Eu vi que muitas pessoas estão com dúvidas sobre o que é fisionomia duvidosa, e a maioria das pessoas que perguntaram tem a fisionomia duvidosa. Então, assim, eu achei que fosse um vídeo do tipo, hashtag, me perdoa, gente, quem me conhece sabe que não sei o que, mas não, ela realmente é uma tosca mesmo, é isso. não vou responder porque vocês já entenderam. Gente, não esperem o politicamente correto aqui no meu TikTok, sabe? Não esperem que eu fale o que vocês gostam de ouvir, não esperem que eu milite, não esperem nada disso. Eu sou de uma geração que era normal a gente falar mal do professor, por exemplo, zoar um professor, o professor zoar o aluno, era normal a gente sofrer bullying. E essa geração é uma geração muito melhor do que essa geração que vocês estão criando agora. Essa fraca que não aguenta ouvir nada, não aguenta ouvir... Ah, você é feio, pronto, eu já quero me jogar da ponte. Sabe? Dá um pouquinho de preguiça, de gente assim, gente chata, mimizenta, dá um pouco de preguiça. E a minha intenção aqui no TikTok é que as pessoas parecidas comigo se identifiquem. Não é que os mimizentos se identifiquem, os mimizentos podem ficar ali no nicho deles do... Você quer pessoas igual você, branca, privilegiado, cabelo liso. É lógico que pra você tá tudo certo. É lógico que pessoas como você vão concordar com você, porque elas não são as vítimas de bullying. É lógico, fala isso pra uma pessoa gorda. Ah, querida, chamou você de gorda, quer se matar já? Fala sério, né? Um pouquinho por conta disso. Na minha época... Ah, querida, a gente sabe muito bem que você não sofria bullying. A gente sabe muito bem que na sua época o professor não fazia bullying com você. Porque os seus pais... eram os pais que o professor não podia falar um A pra você e que seus pais estavam lá brigar. A gente sabe muito bem, porque o privilégio ele não começa ontem. O privilégio não começou de você hoje. O privilégio começou lá dos seus pais, dos seus avós, porque é isso que privilégio é. É hereditário, é a partir de filho pra filho. Querida, a gente sabe muito bem que você não sofreu bullying. Você nunca foi um alvo de bullying. Então, obviamente, pouco importa. Obviamente é mimimi, porque você não era vítima, tá? Vou nem passar o restante desse vídeo, porque senão eu vou virar meu cu do avesso. Na minha época, eram os alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Agora, Agora é o professor que vai lá reclamar porque riram. Quanta infantilidade. Eu vi esse comentário em um vídeo, que eu só cheguei nesse vídeo porque a professora Rebeca Café, que é minha amiga, fez um react ao vídeo dessa moça falando que a escola ligou pra ela porque o filho dela tava rindo da aparência do professor. E aí o filho deu uma desculpa lisa, que nem adolescente faz, dizer que tava rindo da aparência do professor porque lembrou da aparência duvidosa de um outro estudante que é amigo deles. E eu vou usar esse vídeo aqui para trabalhar conceitos. Vamos trabalhar conceitos? Porque durante o vídeo dessa mãe inteiro, ela fala a palavra bullying, mas claramente ela não sabe o que é bullying. Daí eu vou trazer... Não sabe mesmo. Porque, como eu disse, ela não é vítima disso. Porque se ela fosse vítima de bullying, ou tivesse sido, ela não teria falado uma merda dessa. Ela teria crucificado o filho dela por fazer algo que ela sofreu. Mas como ela não sofreu, pouco importa. Pouco importa a vivência de quem sofre. Pouco importa o trauma de quem sofre. Pouco importa. Ela segue em frente. A pessoa que sofreu, não. Entendeu? Por isso que não tem como discutir com esse tipo de gente. Porque, sabe, a gente comenta em cima, a gente faz um debate em cima, a gente realmente raciocina sobre aquilo, mas é realmente um recorte de realidade, porque ela tá tão inserida no privilégio dela, que para isso, rir do professor é coisa básica, é coisa simples. Ah, eu fazia isso quando era criança, isso não dá nada. Não dá nada porque nunca deu pra você. Entendeu? O professor segue a vida. Mas e o aluninho? O aluninho que se tinha ofendido? E o aluninho que se matou? E esse aluno? Segue em frente? Segue a vida? Como? Como é que faz isso? Então, obviamente, pra ela isso pouco importa. E não adianta. Ela vai vir na internet, vai ver os vídeos que estão fazendo sobre ela e vai ficar puta, porque, como eu disse, ela faz o vídeo, fala o que ela quer, fala a merda que ela quer, mas não aguenta o rojão da internet. E eu te digo uma coisa, Tâmara, se você não aguenta o rojão da internet, sai dela. Porque é isso, porque ela sabe, eu fiz o vídeo sabendo que ia viralizar. Viralizou, só que não do jeito que ela queria. E ela não aguenta o rojão, depois fica assim, rasgando o cu dela, falando que ela tá defendendo o bullying. E sim, ela está.
Eu vou trazer para vocês aqui esse print que é do site do Ministério da Educação. Olha só que fonte fácil, acessível e confiável. E aqui nesse print vocês estão lendo que bullying é um comportamento sistemático de violências psicológicas e físicas. Eu não gosto do termo bullying justamente pela forma como ele se banalizou e também porque acredito que bullying seja um termo guarda-chuva que acaba escondendo outras formas de violência. Em uma turma em que eu tinha muitos problemas de ações um pouco sorrateiras, violências um pouco sorrateiras, eu perguntei para eles se eles sabiam que era bullying e aí ele deu. A gente vai ver um pouquinho do vídeo, mas eu não vou ver ele inteiro porque eu acabei de ver que ele tem 8 minutos. Deve ser um vídeo bem didático, eu vi já, é um vídeo bem didático. Vão lá no canal da Keila pra vocês poderem verem um vídeo inteiro, tá bom? Um vídeo bem didático, bem legal de assistir, mas a gente não vai assistir tudo, porque é muito grande. Eles deram definições muito parecidas com essas que a mãe do vídeo dá, que faz parecer que bullying é só uma zoeirinha, é só uma brincadeirinha um pouco mais pesada. E não é nada disso. E aí eu falei bem assim, gente, se a gente fosse traduzir bullying, e aí fazendo uma tradução um pouco mal feita, e não com intenção de ser literal, mas com o objetivo de caracterizar o que é ação, a gente poderia chamar bullying de perseguição. E aí na hora que eu falei isso, a reação da turma foi nossa, professora, que pesado. Aí eu falei pra eles, viu, como a gente tem uma questão com o termo bullying, porque esse termo não causa mais nenhum tipo de impacto no sentido da pessoa refletir as ações delas. O bullying virou um termo meio chacota, até. Mas quando a gente dá o nome aos bois com o nosso idioma e chama de perseguição, aí eles sentiram um pouco o impacto do que eles estavam fazendo. Primeiramente, quero dizer que se de fato as coisas aconteceram próximas ao que a mãe relatou, o que eu acho que nem é tanto assim, tá? E não pela mãe estar mentindo, mas é porque tem várias comunicações indiretas ali entre o que a escola contou, entre o que o professor sentiu, entre o que o próprio filho relatou. São muitas versões e quando você vai juntar todas, às vezes os meandros são um pouco mais delicados. E às vezes também não são. Então, vamos pegar aqui o que a mãe diz, que é o que a gente tem. Não acho que o que aconteceu ali foi bullying, tá longe de ser, pelo que ela descreveu. Aí agora a gente vai pro comentário que eu expus aqui no início do vídeo, que é um comentário que tá lá no vídeo da moça, né? Da mãe que tá falando que a escola ligou pra ela, etc. Essa semana eu tive essa conversa com uma das minhas turmas. Esse ano eu estou com 20 turmas. E no... Deu pra entender mais ou menos, né, gente? O que eu quis dizer. Deu pra entender, né? É fato, né? Porque a gente fala de bullying, aí a pessoa dá uma risadinha. Ah, bullying, é uma zoeirinha. Mas na verdade o bullying é um problema sério. Porque quando a gente fala disso, as pessoas dão risada, falando que não é nada demais. Mas é quando a gente traduz isso de forma correta, porque bullying nada mais do que uma perseguição. E é o que o filho dela fez com o professor, né? Assistir isso aqui até o... Eu também vi o vídeo aqui do Sorjosu, porque eu fiquei sabendo dessa treta através desse vídeo. E eu achei bem interessante a gente colocar aqui também versões de professores pra gente também saber de como que é sentir na pele ser um professor no Brasil. Ainda mais de gente riquinha como o filho dela. Se você conseguir assistir isso aqui até o fim, assista, porque depois eu quero tecer alguns comentários. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes, que isso não ia... Aí eu já mandei pra ele. O Enzo, claro, a dupla dinâmica. E o Enzo, estávamos caminhando... O que aconteceu? Bom, é muita besteira, não vou fazer vocês assistirem mais de 2 minutos de vídeo, não. Os maiores problemas que nós, professores, temos no ambiente escolar não está relacionado ao aluno, mas sim aos pais desses alunos, aos responsáveis desses alunos. Existem inúmeros pais, como este aqui, por exemplo, que relativiza todas as situações que ocorrem no ambiente escolar, e eu digo situações de violência. São pais como esse, mães como essa, que engaja o comportamento grotesco, grosseiro e desrespeitoso dos próprios filhos, porque eles falam dentro das suas próprias casas
que tá tudo bem eles se zoarem entre si, que tá tudo bem eles zoarem o professor, até porque o professor, eles não gostam mesmo do professor, então eles podem zoar o professor. Quando ela fala sobre fisionomia duvidosa, ela está dizendo para o filho que tá tudo bem ele zoar outras pessoas que ele não acha bonito, tá tudo bem ele dar risada da cara do professor, porque o professor é feio, porque ele se parece com um amigo. Só quem é professor sabe que o maior problema que nós encontramos no ambiente escolar não é o aluno não é o problema é a bagagem que ele traz de casa, o problema é a cultura que ele traz de casa, que por muitas vezes essa cultura é uma cultura misógina, é uma cultura racista, é uma cultura preconceituosa. E logicamente, ela, a Tamara, ela também é uma vítima dessa cultura misógina e do patriarcado, porque ela já reproduz comentários e ações machistas e misóginas na relação à criação do filho dela. Quando ela disse, por exemplo, que tá criando o filho dela para ser homem de verdade. Seja lá o que isso significa pra ela. Mas a gente sabe muito bem qual é o teor disso, né? Então, obviamente, ela também é vítima disso. Quando a gente lembra que tem mulheres reproduzindo esse tipo de falas, a gente lembra que elas também acabam sendo uma vítima. Mas isso não tira a culpa e o peso que elas também carregam disso. Até porque, se ela tá criando um menino, um adolescente, e que um dia vai se transformar num homem, querendo ou não, ele também vai se tornar um homem. Não vai se tornar um homem legal. Não vai. Principalmente quando ele tem esse tipo de bagagem trazida de casa. Quando ele escuta que tá tudo bem ele zoar os outros, tá tudo bem ele dar risadinha dos outros, desde que não seja pego, por exemplo. Então, é óbvio que por mais que a gente lembra ali que a gente não tem controle sobre essas coisas, a informação e o fato de você furar a sua bolha, e eu lembro de novo que ela está inserida na bolha de privilégios dela, então é muito mais difícil fazer isso. A gente tem ali o pensamento do pobre, de tratar o pobre minimamente como gente, porque a gente é pobre, porque se a gente também não fosse, a gente não teria feito isso. A gente tem isso porque a gente vive isso. Entendeu? A gente vive isso. Então, lógico, é uma situação meio complicada de entender ali. Entendeu? Se eu estou conseguindo dizer muito bem o que eu quero dizer. Não sei. Mas eu acho que eu disse bem. Eu não sei. Não sei se eu consegui entender muito bem o que eu disse. Que, por mais que ela seja ali uma vítima também do patriarcado, isso acaba se respingando em outras pessoas, inclusive nos filhos dela e na criação dos filhos dela. Não necessariamente dela. Tô falando de mulheres que reproduzem ações machistas e etc, etc. Entendeu? Não necessariamente ela. Mulheres no geral. E aí o professor precisa lidar com tudo isso dentro da sala de aula para fazer com que esse aluno, essa criança, se desenvolva enquanto um sujeito ético, já que os pais não são. Quem é professor sabe que os alunos brincam entre si, eles se zoam entre si, mas existe uma diferença absurda entre a brincadeira, a zoação. Então, aí que tá. Ela usa a palavra zoeira, a palavra bullying até mesmo, como forma de descredibilizar o que o filho dela fez, ou o que o professor sentiu. Do tipo, foi só uma brincadeirinha, foi só uma piadinha, eles se zoam entre si. Sim, eles se zoam entre si. Mas chega essa linha aí, até onde ele pode ir. E rir da cara do professor não é uma zoeira, é bullying e é sério. Ponto. É isso que ela não entende. Quando ela normaliza esse tipo de coisa, e principalmente quando ela fala que o problema foi ele ter sido pego, tira o ponto do problema. É como se ela fosse só uma zoeirinha, não fosse nada demais, os professores, a escola poderia ter lidado com isso. Não, a escola não poderia ter lidado com isso de outra forma, além de avisar a mãe de que o seu filho tá fazendo bullying com o professor. E ele tava mesmo. E cometer crime. Eu digo crime porque eles são preconceituosos. Eles trazem isso de dentro de casa. Então, eles cometem um crime de intolerância religiosa, de homofobia, de misoginia. Aí, quando a escola aciona os pais irresponsáveis,
meio que a escola fica sem saber, porque entende o comportamento do filho vendo o comportamento dos pais. Eu já tive reuniões com alguns pais que eu olhei para o garoto e vi que o garoto era vítima daquela situação que ele estava vivendo. O garoto apenas repetia o comportamento que o pai, que a mãe tinha dentro de casa, em relativizar tudo. Isto aqui é só um dos exemplos do que professores passam diariamente ao ter que lidar com esse tipo de gente que... A Valentina... Aí vamos ver o que a Fabi Bubu, nossa digníssima, tem a dizer sobre isso, obviamente. Gente, o vídeo tá ficando muito longo, isso tem 44 minutos. As outras. Sobre a mãe do Isabela, mas menino aqui que eu riu não do vou passar. Tá bom, o Pode vídeo da Fabi fazer Bubu. bullying. Estão Ah, o meu professor e ela... Eu oriento Ai, meu Deus. o filho... Começou O filho riu. falando pra usar um coisas monte. horríveis da Valentina. Estão falando coisas horríveis da Valentina. Pois é, a Valentina está sofrendo muito hate porque ela gravou vídeo com as amigas dela dançando. Eu já fiz esse vídeo 2 vezes e eu apaguei por quê? O que acontece? Desde o aniversário da Valentina, ela tem recebido muito hate, até por ter ficado em evidência e tudo mais. Quando você vai no comentário dos vídeos, 95% são crianças que falam da aparência dela. Crianças são sem noção, né? E maldosas, mas assim, sem a noção de achar que elas podem comentar essas coisas e beleza. Sendo que elas mesmas são vítimas de bullying. O bullying é muito prejudicial para essa idade deles. Mas por que eu apaguei o meu vídeo, né? Porque não tem como eu defender a minha filha aqui sem falar de um vídeo que me marcaram hoje de uma mulher, de uma mãe, falando que é mimimi, que as crianças de hoje em dia são chatas, que ela não é politicamente correta, propagando bullying. Uma Loucura, né? Parece um episódio do The Office, isso. Porque o fato de uma mulher, é lógico, gente, aquele negócio não faz sentido. Ela, logicamente, vai de cada uma pessoa, né? Porque às vezes a ignorância, informação é o que salva a gente da ignorância, né? Mas, tipo assim, logicamente, ela, inserida no privilégio onde ela tá, inserida no privilégio que ela está desde sempre, logicamente que pra ela isso aí vai ser mimimi, vai ser politicamente correto, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque ela, como eu disse, não é a vítima, não é o alvo do bullying. Porque ela é padrão. Então, obviamente, a gente espera das pessoas que as pessoas entendam isso. Só que quando a gente lembra da experiência dela, da vivência dela, da bolha onde ela vive, do privilégio onde ela vive, que circula ela desde o dia que ela nasceu, obviamente pra ela isso vai ser mimimi. Quando reclamarem de algo que ela foi ensinada a fazer. O de que ela foi ensinada a normalizar. mulher. Aí um dia como hoje, a Valentina tem 12 anos, ela foi numa baladinha com as amigas. Eu nem vi muitos comentários, gente, mas assim, criticando a roupa dela, a aparência dela, falando que o shorts é longo, que não sei o que. A Valentina tem 12 anos. A roupa dela é super apropriada, ela não se veste de forma sexualizada, mas é o motivo pra atacarem ela também. Nesse mesmo dia, eu sou marcada em um vídeo de uma mulher que é mãe, que tá desrespeitando um professor, primeiramente, né, porque o vídeo eu acho que partiu disso. E aí depois ela fala que é normal o bullying, que isso tem que ser aceito, porque no tempo dela, no tempo da minha avó, por exemplo, tinha escravidão. No meu tempo, quando eu era nova, eu tive que alisar o cabelo, porque cabelo cacheado era tido como feio, tinha esse preconceito. Então esse argumento de no meu tempo, eu acho o argumento mais raso do mundo pra justificar atrocidades. Eu já falei muitas vezes, principalmente no Instagram, quando o seu conteúdo, o seu argumento for atacar a aparência de alguém, amor, aí você perdeu completamente, porque você é tão rasa, tão baixa, que o seu argumento é atacar a aparência de alguém. E eu confesso que eu tô me controlando bastante pra fazer esse vídeo, porque a gente tem que se controlar, mas pra mim é muito inadmissível esse tipo de conteúdo numa plataforma, ainda mais como o TikTok, pra qualquer plataforma, mas no TikTok, que a gente tem muita criança, muito adolescente, principalmente desse lado aqui, né? Então a gente tem que ser bem, assim, consciente do que a gente vai falar e da forma que a gente vai falar, porque as crianças, elas tomam como verdade muitas coisas que a gente fala e elas normalizam, elas acham que elas estão certas. Vocês assistiram as minisséries da Netflix da adolescência? Eu vou falar dela ainda. Eu acho que é bem tudo junto, né? Tem essa série que tá super em alta, que retrata o bullying. E aí a gente vê a normalização disso como se fosse mimimi. É absurdo. E realmente não teria como eu vir defender a Valentina sem associar essas coisas, porque é exatamente o mesmo assunto. Bullying, rede social, adolescentes, crianças. Eu sei que muitas crianças aqui, talvez elas não entendam a gravidade disso, porque elas são crianças e adolescentes.
Só que o bullying, ele atinge principalmente vocês que estão em escola. E isso tem que ser combatido. Quantas milhões de vezes eu já falei aqui, nós somos eternamente responsáveis por que a gente dá voz. Porque ter seguidores aqui é um poder muito grande. Você propaga discursos, você acaba com a vida de pessoas. Então, por favor, tenham essa consciência. Se não é uma coisa divertida, legal, educativa, é assim, nem só isso, mas assim, se é uma coisa pro mal, não deem visibilidade. E eu pensei muito em fazer esse vídeo porque todo mundo sabe de quem eu tô falando, não é? E eu sei que isso acaba dando alcance. Infelizmente, a gente sabe que as crianças e os adolescentes, eles são maldosos e é isso que eles estão fazendo com a Valentina, mas ainda bem que assim, a gente conversa muito, não é sobre a roupa que ela tá usando, a dancinha que ela tá fazendo, é sobre quererem atacar ela. Da mesma forma que se fosse outra... Porque no final o bullying é sobre isso. Não é só sobre sua aparência, não é sobre a roupa que você tá usando. É sobre o poder que eu tenho, que eu acho que eu tenho sobre você. No final das contas é só sobre isso. Vamos ver o vídeo da Isabela, porque é o ponto final, eu acho que é dessa história. Eu acho que se a Tamara fosse ver o vídeo, alguém deveria ser o da Isabela. Porque é exatamente assim que se mostra pra alguém. E tudo que a Isabela falar, eu concordo em cada vírgula, em cada ponto, em cada acento. É isso. Porque é normal as pessoas rirem das outras. O meu filho riu do professor na escola, mas isso é normal, quanto mimimi. Sabe o que vai ser muito engraçado? O que vai ser também normal, eu espero que você encare com normalidade. Quando seu filho chegar em casa com uma porrada de cada lado, igual o blush que você passa, que você não sabe nem passar um blush, e aí o dele não vai ser maquiagem, vai ser porrada mesmo. Porque vai chegar uma hora que ele vai rir de alguém, e esse alguém não vai gostar, porque vai ser escroto tanto quanto seu filho. E vai dar-lhe um pau nele. Aí eu espero também que seu filme você mostre aqui pra gente. Esse tipo de mãe esquece que se ela pode criar um filho babaca e sem noção, outras pessoas também podem. E quando o filho dela bater de frente com uma pessoa mais sem noção do que ele, aí eu quero ver se ela vai achar mimimi. Porque se ele estivesse mesmo num colégio quando eu fosse adolescente e eu visse ele rindo de algum professor, ele ia descobrir o significado de bullying comigo. Mas é porque a fisionomia do professor é duvidosa. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que por ele ser professor, a voz dele é bem agradável, porque a sua é insuportável. Não dá pra escutar, eu mesma não consigo escutar, tipo assim, 2 minutos do seu vídeo. Porque a sua voz é tão insuportável igual a você, é uma voz tão enjoada, que Deus me livre, menina. Vou te falar um negócio, se a sua fisionomia também não é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Afinal de contas, você sofreu bullying a vida inteira e você sobreviveu. Não é mesmo? Pois é. Você como uma adulta deveria saber que não dá pra ter só defeito. A gente tem que ter uma qualidade ou outra. Mais chata, sem carisma, sem sal. Acha que é normal desrespeitar professor. Não sabe passar blush, ainda fica falando merda na internet. Aí fica realmente muito complicado, sabe? Mas é bom quando esse tipo de coisa acontece pra eu reforçar sempre uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Cuidado com quem vocês não famam na internet. Porque tem ratazana que quando sai do esgoto não sabe o caminho de volta. Aí fica por aí, perdido e fazendo merda. É isso que eu falo pra vocês. É isso que eu falo pra vocês, entendeu? O vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham passado tanta raiva quanto eu, porque tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter. Porque no final das contas a gente tá aqui pra tentar dar visibilidade pra coisas importantes e tentar fazer com que, no mínimo, entre na cabeça de alguém. Mesmo que não seja da Sotonhana, da Tamara. Da Tamara. Tô chamando de Tamara ou coisa inteira. Tamara é a fruta. Fruta, sei lá. Da Tamara. Desculpa aí, Tamara. Beijo.